Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva e hoje nós vamos tratar da Constituição de 1988. Nós tratamos aqui no canal de todas as constituições brasileiras e hoje nós chegamos na Constituição de 1988. Esse estudo da Constituição é extremamente importante para você entender a história das constituições brasileiras e compreender melhor o direito constitucional brasileiro. Lembrando que a compreensão do tema constitucional, ela facilita o entendimento de todas as matérias do direito. Muito bem, está aí a foto da Constituição, do exemplar da Constituição, agora colorida, né? Essa capa criada por Cosme Coelho Rocha, né? Muito conhecida nas livrarias, inclusive você acha esse modelo praticamente igual a essa foto aí. É o modelo do Senado Federal. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 88 e promulgada em 5 de outubro de 1988. Pode ser considerada a sétima ou a oitava Constituição do Brasil e a sexta ou a sétima Constituição brasileira em um século de república. Lembrando para você que que está chegando no canal agora ou que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, nós estamos falando no decorrer das nossas videoaulas que nós temos uma compreensão do tema de que há 8 constituições brasileiras, tá bom? Isso não é unânime, há também aqueles que compreendem que são 7 as constituições brasileiras e nós explicamos o porquê. Alguns consideram a emenda constitucional número 1 de 69 como uma emenda e outros, assim como esse professor que vos fala, considera também como uma constituição. No vídeo passado, o vídeo sobre a Constituição de 69, sobre a emenda constitucional de 69, nós tratamos esse tema com maior amplitude, tá bom? Tá aí a foto retirada aí da internet, você acha aí do Google facilmente, uma sessão parlamentar que estabeleceu a Constituição de 88. E é ele, conhecido por muito de nós, Ulisses Guimarães, segurando aí uma cópia do exemplar da Constituição, que ele batizou de Constituição Cidadã. Nós vamos entender por quê. Bom, a Constituição Federal de 88 trouxe grandes avanços, tanto no que se refere aos direitos e garantias fundamentais, bem como aos direitos coletivos que passaram a fazer parte dos objetivos programáticos do Estado brasileiro, pela sua inclusão no ordenamento constitucional. Caracterizada pela participação maciça das mais variedades classes sociais e setores produtivos no seu processo de elaboração, retomando um modelo político-jurídico focado na democracia e nos pressupostos de liberdade e igualdade. A democracia tão esperada pelo povo brasileiro, né? Veio a se materializar na Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, na medida em que direciona ações e políticas públicas voltadas à construção do chamado Estado Social, bem como à ampliação das liberdades civis e dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Bom, no contexto histórico, nós vimos, né, na década de 70, 80, o início de um processo de redemocratização, certo? Nós vimos o quê? A revogação total do AI-5, depois nós vemos, né, a suspensão das medidas com base no AI-5, né, caçaram os direitos políticos, né, a eliminação de alguns dos poderes presidenciais, como ficou impossibilitado de suspender as sessões do Congresso Nacional, a lei da anistia, né, que concedeu anistia para quem cometeu crimes políticos ou conexo com crimes políticos, né, crimes eleitorais, e os que tiveram também seus direitos políticos suspensos. E nós já até mencionamos que o STF, em 2010, julgou o pedido de revisão dessa lei, na DPF 153.
Nós vimos também reforma partidária, fim do bipartidarismo, né? Existiam aqueles dois partidos que nós comentamos nas videoaulas passadas, né? O Arena e o MDB, não é isso? E surgiu dali novos partidos como o PMDB, o PP, o PT, PDT, PTB, tanto P, não é isso? E nós entramos na emenda constitucional número 15, de 21 de novembro de 80, que restabeleceu as eleições diretas em âmbito estadual. Foi um movimento significativo da oposição na época, tá? E nós tivemos a famosa campanha das diretas já, que começou depois que o deputado Dante de Oliveira apresentou o projeto de emenda constitucional que instituiria eleições diretas para presidente já em 84. Certo? Mas essa PEC não foi aprovada no Congresso. Nós estamos frisando aqui no canal. Essa PEC das diretas já não foi aprovada, tá bom? O movimento ficou marcado pela imensa participação popular, de modo que até hoje é considerado um dos maiores movimentos de massas já visto na história do Brasil. E o examinador vai se aproveitar disso para saber se você conhece verdadeiramente, se você estudou, né, ponto a ponto a história do direito constitucional. Ele vai justamente te perguntar, dizendo que essa PEC vai dizer para você, vai afirmar para você que essa PEC foi aprovada. Mas essa PEC não foi aprovada, embora esse movimento tenha marcado nossa história, tá? Mas desse movimento e a pressão popular, vêm as eleições para presidente em 85, que ainda foram feitas da forma indireta pelo Congresso, né? Escolheu o presidente, o governador, né, de Minas Gerais, Tancredo Neves, do PMDB, e a vice-presidência José Sarney, que havia se desligado do PDS e filiado ao PMDB. Enquanto isso, o PDS escolheu como candidato Paulo Maluf. A opinião pública apoiou abertamente a candidatura de Tancredo, que acabou sendo eleito pelo colégio eleitoral. Na esperança do regime que substituiria a ditadura militar, restabelecendo a democracia e reduzindo as desigualdades sociais, surgiu a expressão Nova República. Bom, a ditadura militar vinha já há muitos anos, né, trazendo aí uma série de ilegalidades, uma série de atrocidades cometidas às pessoas, né, os direitos civis das pessoas estavam sendo violados e a sociedade ansiava por uma Constituição com o restabelecimento da democracia, certo? Para reduzir as desigualdades sociais. E aí surgiu essa expressão Nova República. Tancredo Neves morre antes da posse, dando lugar ao vice José Sarney, o que gerou incertezas. Por que gerou incertezas? Porque José Sarney havia sido senador pelo Arena, presidente do PDS e o principal articulador da derrota da emenda Dante de Oliveira, que nós mencionamos. Então, não havia muita credibilidade para José Sarney. Mas durante a presidência dele, houve eleições para o Congresso Nacional, deputados e senadores. Os eleitos formaram a Assembleia Constituinte, que elaborou a nova Constituição entre os anos de 1987 e 1988. O presidente da Constituinte foi quem? O deputado Ulisses Guimarães, que nós vimos na foto, né, do PMDB, e entre os constituintes também estava o futuro presidente Fernando Henrique Cardoso. A Constituição de 88 foi apelidada de cidadã, é uma das mais extensas constituições já escritas, com 245 artigos e mais de 1,6 mil dispositivos. Ela era escrita, nós vimos o quê? Um documento organizado, formalizado e publicado. Ela é formal. Por que formal? Porque possui dispositivos que não são normas essencialmente constitucionais. A Constituição, ela tem normas de hierarquia superior ao conjunto de leis comuns, independente de qual seja o seu conteúdo. Então, a norma, mesmo que ela não seja de matéria constitucional, por ela estar na Constituição, ela passa a ter uma hierarquia, né, maior em relação a outras leis, tá? Independente do conteúdo dela. Promulgada, é elaborada por um poder constituído
democraticamente, tá? Diferente da outorgada, né, que ela é imposta. Rígida porque não é facilmente alterada. A gente vai ver no artigo 60, parágrafo 2º, que trata da alteração da emenda à Constituição, tá? Lá vai dizer o quê? Que é necessário 3/5 dos votos em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, tá bom? Para que haja a aprovação de uma emenda constitucional. Então, esse processo é mais rígido, ele é dificultoso. Analítica, porque ela descreve em pormenores todas as normas estatais e direitos e garantias por ela estabelecidas, tá? E dogmática, porque constituída por uma Assembleia Nacional Constituinte. Muito bem, alguns destaques importantes para essa Constituição: o sistema presidencialista de governo. O sistema presidencialista de governo, ele difere do sistema parlamentarista, tá? No sistema presidencialista, o presidente ele é o chefe de Estado e o chefe de governo. Já no sistema parlamentarista, há um chefe de Estado, né? Mas o chefe de governo ele é o primeiro-ministro, que é escolhido ali pelo parlamento, tá? Então, no sistema parlamentarista, não há uma figura só para a chefia de Estado e governo. No sistema presidencialista, ambas as funções são exercidas pelo presidente, tá? Inclusive, em 21 de abril de 93, houve um plebiscito para que se decidisse sobre a manutenção ou não dessa forma de governo. E foi mantido, né, a República Constitucional e também foi mantido o sistema de governo presidencialista, tá? No plebiscito de 21 de abril de 93. Independência do Poder Judiciário, né? Nós vimos o Poder Judiciário na história das constituições, muitas das vezes tendo a sua autonomia diminuída, e essa Constituição vai trazer a independência para o Poder Judiciário, que é essencial para o exercício do Estado democrático de direito. A decisão final para a solução pacífica dos conflitos cabe a quem? Cabe ao Judiciário. E a Carta de 88 vai dar essa autonomia tão esperada a este poder, que é de julgar, certo? E ele também vai poder julgar e anular os atos do Executivo e Legislativo. Então, a independência do Judiciário foi sobremaneira conquistada na Constituição de 88. A assistência social, ampliando os direitos dos trabalhadores, nós vamos falar mais à frente um pouquinho. Medidas provisórias. A medida provisória ela permite ao presidente da República, em situação de emergência, decretar leis que só posteriormente serão analisadas pelo Congresso Nacional. Direito a voto para analfabetos. Finalmente, os analfabetos vão poder votar, e menores, né, entre 16 e 18 anos de idade. Muito bem, o voto ele é um instrumento da democracia constitucional, uma legítima expressão de vontade do povo. Ele é direto, secreto e universal e tem valor igual para todos. É o que prevê a Constituição. Ele é universal porque ele não tem essa restrição de capacidade dos eleitores, seria o voto capacitatório, enfim. E também não está sujeito à classe social e nem racial, que seria o voto aristocrático ou racial. Então, o voto ele é universal, é para todos. Agora, lembrando que acima dos 18 e abaixo dos 70, ele é o quê? Obrigatório. Isso aí é uma tradição já iniciada lá em 1932, quando ainda o eleitorado era pouco. Então, faria muita diferença naquela época se o voto não fosse obrigatório. Hoje em dia, há até discussões se deve permanecer dessa maneira. Bom, garantia de direitos fundamentais, né? E são listados logo nos primeiros artigos da Constituição, antes mesmo da parte que trata da organização do Estado, para você ver a importância que foi dada aos direitos fundamentais. Ela também atribuiu novas funções ao Ministério Público, né? O Ministério Público deixa de ser o defensor do poder para ser um defensor da sociedade. O Ministério Público vai ganhar autonomia funcional, quer dizer, ele não vai se submeter a nenhum outro poder, órgão ou autoridade, ele vai ganhar autonomia administrativa, ele é autodirecionado,
ele tem uma autogestão, ele tem uma autoadministração e vai ganhar também autonomia financeira, que pode estabelecer o seu próprio orçamento. É claro, dentro do que a lei estabelece. O MP, né, o Ministério Público, vai estar ali nos artigos 127 e 128, onde você pode se aprofundar mais sobre esse tema. Criação do estado de Tocantins, territórios de Roraima e Amapá foram transformados em estados e o território de Fernando de Noronha foi extinto e a sua área incorporada ao estado de Pernambuco, certo? A capital é Brasília. Destaque nesse tema, a capital já havia sido transferida, né? Nós vimos. Destaque que o Distrito Federal ele passa a ser o quê? Um ente federativo com autonomia política a partir da Constituição de 88, tá? E um capítulo específico sobre o meio ambiente, tá lá no artigo 225 a 227, o meio ambiente, e o capítulo é o capítulo 6, um capítulo específico, essa Constituição vai trazer para o meio ambiente. No Poder Legislativo, nós temos o bicameralismo, exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. O mandato dos deputados, 4 anos, como representante do povo eleitos, por voto direto, secreto e universal, e segundo o sistema de representação proporcional. Os mandatos de senadores, 8 anos, como representante dos estados membros e Distrito Federal, eleitos por sistema majoritário, renovando os mandatos a cada 4 anos, alternadamente, 1 e 2/3. Ou seja, em determinada eleição, um senador é eleito, na eleição seguinte, 2 senadores e assim sucessivamente. 1, 2, 1, 2. Poder Executivo, o mandato presidencial de 5 anos. Ih, professor, mandato de 5 anos, mas é 4 anos desde que eu me entendo por gente. Olha, deixa eu explicar para você. O mandato inicial era de 5 anos, sim. Era de 5 anos o mandato para presidente. O que aconteceu foi o seguinte, e não podia se reeleger. Na emenda de revisão, foi alterado para 4 anos, tá? A emenda de revisão número 5. O que foi a emenda de revisão? A emenda de revisão ela resultou do processo de revisão constitucional estabelecido ali no artigo 3º do ADCT, em 5 de outubro de 93. E na época foram propostas mais de 30 mil emendas, mas apenas 6 foram aprovadas. Na emenda número 5, foi aprovado ali a redução do mandato para 4 anos, tá bom? Então está esclarecido aí. A eleição direta para presidente, eleito junto com o vice, auxiliado pelos ministros de estados, e a emenda constitucional número 16 de 97 vai permitir uma única reeleição subsequente, tá? Aí também se estende para governadores no âmbito dos estados, né? Enfim, no Poder Executivo amplo, de forma ampla, tá? Essa emenda vai trazer. Lembrando que lá na emenda de revisão já foi permitida a reeleição. Inclusive, Fernando Henrique Cardoso vai ser o primeiro presidente reeleito aí na história do Poder Executivo. Estabelecido como órgãos do Poder Judiciário, nós temos o quê? O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça. Eu destaquei aí que você não vai ver no texto original da Constituição o Conselho Nacional de Justiça. Ele é fruto da reforma do Judiciário, a emenda 45. O Conselho Nacional de Justiça tem a principal função de controlar a atuação administrativa e financeira do Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho já vai vir com a emenda constitucional 92 de 2016. O órgão máximo da Justiça do Trabalho está previsto ali no artigo 111, 111A, salvo engano, da Constituição. Tribunais regionais federais e juízes federais, juízes e tribunais militares, juízes e tribunais eleitorais, juízes e tribunais do trabalho, juízes e tribunais dos estados, do DF
e territórios. O Poder Judiciário está organizado assim, lembrando que hoje nós não temos territórios, mas há ali a previsão legal para caso seja criado algum. Direitos fundamentais foram garantidos em diversas áreas. Você pode ver alguns exemplos ali no artigo 5º. Eu vou destacar a criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Antes da Constituição de 88, apenas os filiados ao antigo regime, INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, podia se valer de hospitais públicos. O restante devia ser atendido pelas santas casas e outras atividades beneficentes. A Constituição de 88 vai inovar. Ela vai trazer o quê? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios como responsáveis por um sistema integrado de saúde que permite acesso a todo brasileiro, até mesmo estrangeiros podem ser atendidos através do nosso sistema de saúde. Importante avanço. Educação como dever do Estado, tá? Nós vemos que a Constituição de 88 foi a base para muitas alterações no que tange à educação. Vamos destacar aqui a educação rural, né? A educação de pessoas com deficiência, da população indígena, é isso? E nós vemos até hoje diversos desdobramentos nesses sentidos. Defesa do consumidor, né? A Constituição de 88, ela vai prever, não é isso? A defesa do consumidor vai passar a ser um direito fundamental e a determinação expressa para a criação do CDC. O CDC é a Lei 8.078 de 1990. Dos direitos sociais, nós temos a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, o 13º salário, né? O direito ao aviso prévio, a licença maternidade de 120 dias, lembrando que ela pode ser até estendida atualmente, licença paternidade, nós temos o direito de greve. Direito de greve era importante estar no texto constitucional, porque durante a ditadura não era permitido fazer greve, não é isso? Então, o direito de greve, muito importante na época, até hoje, né, importantíssimo para a nossa sociedade. Temos a saúde, não é isso? A saúde vai ser elevada a direito social, tá? Para você entender, antes a saúde não era um direito social. A saúde era um serviço. Como nós vimos, né? Como era tratada, ela era tratada como um benefício. Um benefício para quem? Para quem era assegurado, não é isso? Para quem era afiliado ao antigo regime do INPS. Agora a saúde vai ser o quê? Vai ser um direito social. Ela vai passar ao rol dos direitos sociais. A educação também como um direito social e a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Posteriormente, nós vamos ver a criação do ECA, né? Também para os adolescentes, crianças e adolescentes, aliás, passou a exigir avaliação de impacto ambiental para obras. Ali no artigo 225, né, a Constituição vai tratar do direito ambiental e ela abre caminho para leis importantes, como a Lei das Águas, a Lei dos Crimes Ambientais, enfim. A Constituição passou a reconhecer a biodiversidade. E Lei de Iniciativa Popular é a possibilidade dos cidadãos apresentarem projetos de leis com a assinatura de 1% do eleitorado do país. Muito importante também o texto constitucional incluir essa parte. Isso como um resultado aí da democracia. A Constituição de 88 verdadeiramente é a Constituição mais avançada em termos democráticos do nosso país. Remédios constitucionais, tá? A Constituição de 88 incluiu, dentre outros direitos, ações e garantias, os remédios constitucionais, que se resume a instrumentos que viabilizam e tornam efetivo o exercício dos direitos e garantias constitucionais. Vamos a eles? O habeas data, artigo 5º, inciso 72 da Constituição. Ele tem a finalidade de garantir ao particular o acesso a informações que a ele pertencem, constante de registro de banco de dados e entidades governamentais ou de caráter público. E também pode ser usado para
correção destes dados. Um aparato para você poder buscar um conhecimento maior sobre o habeas data, nós temos a Lei 9507 de 97. A ação popular, artigo 5º, inciso 73, tá? A ação popular, ela tem o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público e punir os seus responsáveis. A ação civil pública, por sua vez, está prevista no artigo 129, inciso 3º. Ela objetiva reparar ato lesivo ao patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Ela tem ali a sua matéria regulada no artigo 1º da Lei 7347 de 85, tá bom? O habeas corpus, artigo 5º, inciso 68, o habeas corpus é um instrumento que assegura a reparação ou prevenção do direito de ir e vir, constrangido por ilegalidade ou abuso de poder. Uma breve síntese, é claro, tá? E o mandado de segurança, tá? No caso aí o individual, previsto no artigo 5º, inciso 69, o mandado de segurança individual, ele visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas datas ou por habeas corpus. O mandado de segurança, ele é uma ação residual. Ele visa amparar direito líquido e certo, não protegido por habeas datas ou habeas corpus. Mas também temos o mandado de segurança coletivo, previsto no artigo 5º, inciso 70. Ele visa proteger o direito de partidos políticos, organismos sindicais, entidades de classes e associações legalmente constituídas em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E o mandado de injunção, artigo 5º, inciso 71, o mandato de injunção é o remédio que pode ser usado para viabilizar o exercício de um direito constitucionalmente previsto e que depende de regulamentação, um direito ainda não regulamentado, mas previsto na Constituição. É o que nós queríamos passar sobre a Constituição de 88. Agora vamos a alguns exercícios que nos ajudam a compreender o tema e às vezes completam a nossa aula. Técnico de Laboratório de Microscopia, banca Instituto AOCP, é um texto associado, prova de 2019 da URFB. A Constituição de 1988 foi batizada de Constituição Cidadã pelo presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães. Dentre as razões para tal denominação, destaca-se a existência de um conjunto de normas que garantiam um mínimo existencial para os cidadãos por meio dos direitos sociais. Você acha que essa é a correta? Letra B. A garantia de uma economia liberal para melhor promover a diversidade econômica e a promoção do bem-estar. Letra C. A promoção de uma sociedade igualitária e totalitária para promover o socialismo e o comunismo. Letra D. A existência de um Estado pequeno que promovesse a autonomia dos cidadãos frente ao Estado intervencionista historicamente existente. Qual você acha que é a correta? Vamos lá? Vamos a ela? A letra A é a correta. A existência de um conjunto de normas que garantiam um mínimo existencial para os cidadãos por meio dos direitos sociais. Note que a pergunta, o examinador deseja saber o porquê dela ter sido batizada como Constituição Cidadã. Então, a existência de um conjunto de normas que garantiam um mínimo existencial para os cidadãos. A pergunta até considerada fácil, tá? A letra B está errada. Só a garantia de uma economia liberal. Nós temos o artigo 174 da Constituição, que vai falar que o Estado é um agente normativo e regulador da atividade econômica. Ele é responsável pela fiscalização, incentivo e planejamento. A letra C, promoção de uma sociedade igualitária, totalitária, para promover o socialismo e o comunismo. Nada disso, né? Nosso país é capitalista. A existência de um Estado pequeno que promovesse a autonomia dos cidadãos frente ao Estado intervencionista historicamente existente,
Bom, o Estado intervencionista, historicamente existente, pode até ser considerado, não é isso? Mas um Estado pequeno, não. O nosso Estado ele vai regular diversas áreas. A Constituição ela é bem abrangente e o Estado vai verdadeiramente promover os direitos da cidadania, os direitos dos cidadãos, vai garantir o Estado não pequeno, é um Estado realmente abrangente. Bom, Prefeitura de São Bento do Sul, Fiscal de Posturas, Instituto AOCP também, 2019, sobre a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa inteiramente correta. Letra A. A atual Constituição brasileira foi outorgada no ano de 1988 por iniciativa do presidente da República. Bom, eu não vou nem esperar para comentar essa resposta. Nós vimos o quê? A Assembleia Nacional Constituinte, nós vemos Ulisses Guimarães, enfim, presidente da Assembleia, e nós vimos que ela foi promulgada. Então, essa resposta está errada. Está completamente errada. O texto da Constituição da República é considerado flexível. Nós vimos na videoaula de hoje que a nossa Constituição é a Constituição rígida. Está lá no artigo 60, parágrafo 2º, que a emenda à Constituição ela tem um quórum diferenciado, ela é votada em 2 casas, não é isso? Do Congresso Nacional, em 2 votações. Então, a nossa Constituição não é flexível. Letra C. Em razão de seu conteúdo, a Constituição Federal é qualificada como analítica. Resposta correta, nossa Constituição é analítica em razão do seu conteúdo. Letra D, embora publicada em 88, a Constituição só entrou em vigência a partir de 93, após a revisão constitucional prevista após 5 anos de sua publicação. Bom, essa revisão foi prevista realmente no artigo 3º do ADCT, mas a Constituição entrou em vigor em 88, 5 de outubro de 88, e o texto foi revisto, a qual se obtiveram 6 emendas, tá bom? Mas a Constituição não entrou em vigor somente em 93, ela entrou em vigor em 88, sendo revista verdadeiramente em 93. O examinador quis aí te confundir um pouquinho. Unespar 2014, cargo advogado. A partir da leitura do fragmento a seguir, assinale o que se pede. Sobre a Constituição, o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isso se cumpra. Foi exatamente com essas palavras que o presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, o saudoso deputado Ulisses Guimarães, declarou promulgada a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Você viu aí o texto inteiro dito pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Por isso que eu destaquei lá no início a foto, ele segurando a Constituição, para que você grave na sua memória e você consiga responder perguntas como essa. Então vamos lá. A Carta Magna de 88 é conhecida como: letra A, Constituição Cidadã. Letra B, Constituição da Mandioca. Letra C, Constituição Polaca. Letra D, Carta dos Direitos Humanos. Letra E, Carta del Lavoro. De baixo para cima, vamos às respostas, né? Carta del Lavoro não está nem na nossa língua, não está nem em português. De cara, dá para destacar essa resposta. Carta dos Direitos Humanos. Muito embora a Constituição ela traga no seu texto a expressão direitos humanos, né? Ela prioriza os direitos humanos, não foi esse nome dado à nossa Constituição. Constituição Polaca, na letra C. Algumas pessoas poderiam confundir, mas não os que assistiram essa videoaula, né? Constituição Polaca foi a Constituição de Getúlio Vargas em 1937 e teve esse nome porque ela foi inspirada no modelo semifascista polonês. Daí o apelido Constituição Polaca. Letra B, Constituição da Mandioca.
É até engraçado esse nome, mas ele tem um sentido. Na Constituição de 1824, o voto era censitário. Os eleitores precisavam provar que tinham uma renda mínima de 150 alqueires de plantação de mandioca. Em algumas situações, até tinham que provar receita maior, mas o mínimo era esse. Então, foi apelidada de Constituição da Mandioca. Resposta, letra A, Constituição Cidadã. Como nós vimos, deputado Ulisses Guimarães deu esse nome à Constituição. Chegamos ao fim do vídeo de hoje. Mais um vídeo do canal, nossas histórias da Constituição. Você tem aí acesso desde 1824, a Constituição do Império, Estados Unidos do Brasil. Você que não sabe o nome do nosso país, não sabe que esse foi um dos nomes do nosso país, Estados Unidos do Brasil. Hoje é o quê? República Federativa, não é isso? Do Brasil. Mas nós vemos aí todas as histórias, todas as constituições, tá? Então, para você que gostou, é o fim da aula, mas curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.